Fala pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop, tudo bem com vocês? Dos dias 5 a 7 de julho aconteceu a terceira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike no Principado de Andorra, nas montanhas de Val Norte. Então vamos ver o que aconteceu de melhor nessa etapa. No primeiro dia de competições oficiais, dia 5, aconteceu a prova de short track na elite masculina e elite feminina. Uma prova com 8 voltas a serem percorridas num percurso de 935 metros. As mulheres fizeram uma largada alucinante, muito veloz. E logo foram para a ponta as favoritas: Yolanda Neff, Kate Courtney, atual campeã mundial, e a Annie Templeton. Mas logo atrás vinha o pelotão cheio de ciclistas, aproximadamente 15 ciclistas, que vinham com elas ali até o final da terceira volta, mais ou menos. Como as três não conseguiram se desvencilhar ali daquele grupo perseguidor, daquele pelotão grande, várias trocas de posições foram acontecendo ao longo da prova até o seu final. Na última volta, nos metros finais, a Alessandra Keller tentou um ataque, mas a Yolanda Neff contra-atacou, fez a ultrapassagem e venceu a prova de short track entre as mulheres. Em segundo lugar ficou mesmo a Alessandra Keller e na terceira colocação a atual campeã mundial Kate Courtney. A brasileira Raiza Golão está entre as 40 melhores do circuito mundial e participou da prova de short track e fechou a prova na 36ª colocação. Em seguida, foi a vez dos homens disputarem a prova de short track em 9 voltas. Para variar, uma prova muito disputada desde o começo, muito rápida, em que os principais ciclistas já disparavam na frente na tentativa de conseguir alguma distância para os demais. Ao final da segunda volta, Matthias Flückiger assumiu a primeira colocação, deixando Tito Carrodi em segundo e o brasileiro Henrique Avancini na terceira colocação. Mas logo na primeira subida da terceira volta, o brasileiro Henrique Avancini mostrou para que veio, fez muita força, assumindo assim a primeira colocação e ultrapassando os dois. O brasileiro e o Flückiger, eles até o final da quarta volta vinham sempre trocando ali de posição, primeiro, segundo. Nos trechos mais técnicos, o brasileiro assumia a posição e nos trechos mais duros, o Flückiger assumia a primeira colocação. Essa troca foi constante aí. Essa troca de posições entre o Avancini e o Flückiger, ela vinha acontecendo da quarta até a oitava volta, quando finalmente Nino Schurter resolveu aparecer e dar as caras para brigar ali na frente, assumindo então a segunda colocação, ficando logo atrás do brasileiro Henrique Avancini. Então, meus amigos, o brasileiro Henrique Avancini mostrou para que veio e no final, na última volta, no trecho final, atacou, deixando o Nino Schurter lá para trás e vencendo a prova de short track em Andorra. Nino Schurter ficou na segunda colocação e Maximilian Marrotti, companheiro da equipe Cannondale do brasileiro, ficou em terceiro lugar. Uma conquista sensacional para o brasileiro, porque ele somou muitos bons pontos para a competição, para a Copa do Mundo. Depois de um dia de descanso no sábado, domingo foi mais um dia de muita disputa na prova de XCO da Copa do Mundo de Mountain Bike. Em um percurso de 3,8 km, com uma subida de 206 metros e grau de inclinação de 28%, e com um ganho de elevação acumulado aí no total da prova de aproximadamente 2.000 metros, a disputa foi incrível. Primeiro foi a vez das mulheres mostrarem toda a sua força, largando com muita velocidade para vencer 6 voltas no percurso. A atual líder da Copa do Mundo de Mountain Bike, campeã mundial Kate Courtney, logo quis assumir a ponta da prova, mas trazia com ela uma fila de ciclistas imensa. A Yolanda Neff, vencedora da prova de short track, não fez uma largada muito boa, aconteceu algum problema com ela e quando ela foi vista novamente, ela estava na 26ª colocação. Então ela tinha que fazer uma prova de recuperação aí para tentar chegar lá na frente novamente.
A primeira volta estava realmente muito embolada. A Catherine Pendrell, no final da volta, atacou para fechar a primeira volta em primeiro lugar, deixando Kate Courtney na segunda colocação. Enquanto isso, lá atrás, a Yolanda Neff vinha se recuperando e já aparecia entre as 20 primeiras colocadas. Na metade da segunda volta, a Catherine Pendrell, que tinha abrido um gap de 13 segundos no final da primeira volta, já perdia terreno e era alcançada pela Sina Frey, Ferrand Privot, Annie Dauber e Annie Terpstra. A Kate Courtney também perdeu muito terreno, perdeu muita força e foi parar lá na 7ª colocação. E, incrivelmente, a Yolanda Neff já aparecia na 8ª posição, se recuperando de forma incrível. A terceira volta foi marcada pela constante disputa e troca de posições entre as ciclistas. Na subida mais dura, a Ferrand Privot ela atacou para conseguir abrir um gap ali para Sina Frey, para Anna Tempest e para Caterina Pendrell. Mas da metade para o final da volta, a Anna Tempest, nos trechos mais técnicos, conseguiu assumir a primeira colocação e, incrivelmente, a Yolanda Neff e a Ferrand Privot vinham brigando ali pela segunda colocação. A quarta volta, a Anna Tempest liderava tranquilamente com a Yolanda Neff bem para trás, mas já deixando a Ferrand Privot também lá para trás. A Yolanda Neff tentava então aumentar o ritmo para alcançar a primeira colocada. Surpreendentemente, Daniela Campuzani do México veio com muita força, conseguiu alcançar a Ferrand Privot e assumiu a terceira colocação. Então a quarta volta fechou com a Annie Tempest em primeiro, a Yolanda Neff na segunda posição e a mexicana em terceiro. A quinta volta foi marcada pela aproximação das ciclistas que estavam ali brigando pelas primeiras colocações. E, incrivelmente, com muita força, fazendo muita força, a Yolanda Neff conseguiu colar na Annie Tempest e elas ficaram ali brigando pela primeira colocação. Então as duas entraram na última volta disputando para ver quem venceria essa etapa. A Yolanda Neff, no trecho mais duro da prova, naquela subida bem dura, ela atacou, tentou vencer a Annie, mas a Annie no trecho logo depois, que era um trecho mais veloz, atacou, recuperou, assumiu novamente a primeira colocação e ainda disparou na frente da Yolanda Neff para definitivamente deixar ela para trás. Então, a vitória entre as mulheres em Andorra, terceira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike, ficou para a Annie Tempest, a holandesa. Foi a primeira vez que uma holandesa vence uma etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike. Muita comemoração para a Holanda. Yolanda Neff ficou na segunda colocação, mas uma prova incrível de recuperação dela, sensacional. Outra atleta que fez uma prova de recuperação incrível e conseguiu alcançar a mexicana que vinha na terceira colocação e fez a ultrapassagem no final da última volta foi a Iana Belomoina. Fez uma prova fantástica de recuperação. Lá na largada ela já veio lá de trás e foi escalando e conseguiu fechar na terceira posição. A mexicana também surpreendeu e, mesmo sendo ultrapassada por Iana Belomoina, fechou muito bem na quarta colocação. Em quinto ficou Jane Hisvets. A brasileira Raiza Golão não conseguiu ir bem nessa etapa e fechou a prova apenas na 59ª colocação. Depois de uma prova incrível entre as mulheres, muito disputada, era a vez dos homens levantar poeira em Andorra. Prova que prometia muita disputa e rivalidade, e para nós brasileiros ainda uma esperança muito grande numa boa performance do brasileiro Henrique Avancini. A disputa entre os homens seriam de 7 voltas, e já na largada os principais ciclistas mostraram que queriam muito essa vitória. Nino Schurter, Henrique Avancini, Kerstin Baumer, que venceu o ano passado, Maximilian Marotti e Matthias Flückiger já queriam ir para a ponta logo no começo da prova. Schurter e Avancini já assumiam a ponta da prova para ditar o ritmo da prova, mas eram seguidos de perto pelos demais ciclistas.
Na primeira descida técnica ali da primeira volta, o Nino Schurter teve um problema e escorregou, quase caiu ali da bike na primeira volta, acho que até se machucou um pouquinho, ralou um pouco e perdeu o contato com o Avancini, indo lá para a sexta colocação. Enquanto o brasileiro Henrique Avancini mantinha uma distância razoavelmente confortável para o grupo perseguidor, lá no pelotão a briga era acirrada. O Audrey Sink assumiu a segunda colocação e a volta fechou com o brasileiro em primeiro, o Audrey Sink em segundo, mas já chegando próximo do brasileiro, o Jordan Sarro na quarta colocação e o Schurter se recuperando, assumindo a quarta posição. O brasileiro manteve a liderança quase toda a segunda volta, até que foi ultrapassado por Audrey Sink, que fazia muita força. A segunda volta fechou então com o Audrey Sink na primeira colocação, o brasileiro em segundo, 18 segundos à frente de Jordan Sarro e de Nino Schurter. Na terceira volta, nos trechos mais técnicos, o brasileiro tomava a frente e abria uma certa distância. Mas nos trechos mais duros, o Audrey Sink fazia muita força e ultrapassava o brasileiro. Lá atrás, o Schurter assumia a terceira colocação, trazendo com ele o Matthias Flukiger, que também se recuperava e assumia a quarta colocação. E os dois juntos estavam tentando ali chegar nos dois primeiros colocados. O Audrey Sink fez muita força nessa terceira volta e fechou a volta com 15 segundos à frente do brasileiro. Flukiger era o terceiro e na roda dele vinha o Nino Schurter. A quarta volta foi marcada pela aproximação do Matthias Flukiger, o Nino Schurter e o Keschenbaumer ao brasileiro Henrique Avancini na segunda colocação. Eles ficaram ali trocando algumas posições na tentativa de chegar no Audrey Sink, que vinha lá na frente na primeira colocação. Na quinta volta, essa disputa ali, segundo, terceiro, quarto e quintos colocados, ela vinha acontecendo constantemente entre esses quatro ciclistas. E a distância para o Audrey Sink diminuía. Essa distância diminuía porque o Audrey Sink não vinha bem, não vinha se sentindo bem. Tanto é que no ponto de apoio ele parou, simplesmente parou, pediu ajuda para sua equipe porque ele estava com uma arritmia. Então os outros ciclistas ultrapassaram o Audrey Sink. E aí a disputa ficou lá entre Henrique Avancini, Matthias Flukiger e Nino Schurter, porque o Keschenbaumer também começou a ficar um pouquinho para trás. Apesar de ter passado mal, o Audrey Sink voltou para a prova. A penúltima volta fechou então com Flukiger em primeiro, Schurter em segundo e o brasileiro Henrique Avancini na terceira colocação, mas os três com uma diferença confortável e bem controlada para o quarto, quinto e sexto colocado. A partir daí, a disputa era acirrada entre os três primeiros colocados, que atacavam um outro, inclusive com um fechando o outro nas curvas e tal, na tentativa de desequilibrar o adversário. Até que no final daquela bendita e tenebrosa subida, o Matthias Flukiger atacou e começou a abrir do brasileiro Henrique Avancini e do Nino Schurter. E o Nino Schurter, para não ficar para trás, atacou o brasileiro também, ultrapassou, assumiu a segunda colocação e foi atrás do Matthias Flukiger. Depois, nos trechos técnicos da penúltima volta, o brasileiro conseguia novamente se reconectar aos dois primeiros, mas depois de já ter feito muita força. Partimos então para a última volta e logo no começo, na primeira subida, o Schurter tentou atacar, mas o Flukiger e o Avancini colaram nele, não deixaram ele se descolar dos dois e ficaram ali na roda do Schurter. Mas o brasileiro começou a sentir aí as dificuldades físicas e começou a ficar para trás e o Schurter e o Flukiger começaram a abrir do brasileiro. O Flukiger ele vinha na primeira colocação até mais ou menos 300 metros para o final da prova, quando o Nino Schurter atacou, ultrapassou o Flukiger, disparou para vencer a terceira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike em Andorra. E para alegria de nós brasileiros, o brasileiro Henrique Avancini fez uma prova sensacional e fechou no pódio na terceira colocação.
Uma posição sensacional para o brasileiro que teve um final de semana incrível, somou pontos extremamente importantes para sair de 6º lugar na classificação geral da Copa do Mundo para a 4ª colocação. E o Nino Schurter, com a vitória nessa etapa, assumiu a 1ª colocação na Copa do Mundo. E o Mathieu van der Poel, que não participou dessa etapa, fica na 2ª colocação. Pessoal, final de semana sensacional para o ciclismo, com Tour de France, Copa do Mundo de mountain bike, foi muito bacana. A próxima etapa acontece no próximo final de semana na França, beleza? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal, beleza? E quando você se inscrever, clica aí no sininho também para acionar as notificações e você receber os nossos vídeos em primeira mão. Então, um grande e forte abraço para vocês, Deus abençoe a todos.